Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um padrão que todo desenvolvedor precisa saber. Mas antes de a gente sair especificamente falando nesse padrão, eu quero dar um toque aqui para vocês, principalmente para você aí que não sabe até que ponto você deve utilizar padrões de projetos aí no seu sistema. Ou às vezes acaba ficando com aquela dúvida, às vezes você começa a desenvolver o sistema para que ele fique, vamos dizer, com uma fácil manutenção, mas dá um trabalho gigantesco, que parece que simplesmente qualquer framework que você pegar vai ser 10 vezes mais produtivo. Ou até mesmo para você que trabalha aí com seu framework super rápido, mas talvez você deva pensar assim, será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Será que tem algo ali que eu precise colocar? Será que realmente essa minha aplicação não vai virar um monstrengo daqui 6 meses, daqui 1 ano? Então esse aí é o grande ponto, meu povo. Tá? A gente sempre tem que pensar em 2 aspectos fundamentais quando a gente vai desenvolver um software. Principalmente se você quer ser um desenvolvedor capaz de desenvolver aplicações de gente grande. Simplesmente não tem como você ignorar esses pontos, tá? Se você quiser fazer o sistema da padaria do seu Zezinho, o seu vizinho aí, eu acho que isso, tudo que eu tô falando aqui não se enquadra. Mas se você quer um dia trabalhar numa empresa grande, realmente desenvolvendo aí processos e projetos totalmente expressivos, presta muita atenção no que eu vou te falar. O negócio é o seguinte, toda vez que você vai desenvolver um projeto, você tem que pensar em 2 coisas. Ou vai dar muito trabalho para começar, e durante o processo de manutenção, isso aí vai sendo pago conforme o tempo for passando, tá? Ou vai ser muito rápido de começar esse projeto e conforme o tempo for passando, vai ficando mais difícil de manter. Wesley, qual que é a melhor opção que eu tenho que escolher em relação a esses 2 pontos que eu tô te falando? Depende, tá? Depende. Vamos imaginar que o seu chefe chega e fala, olha, semana que vem isso aqui tem que estar no ar, porque vai ter uma promoção e essa promoção só vai valer para a semana que vem. O que acontece? Nesse ponto, não adianta você querer criar, né, todos os testes do mundo, não adianta você querer criar o sistema mais flexível do mundo, com os maiores padrões, etc. Por quê? Porque não vai dar tempo, né? E tempo, nesse caso, é uma decisão de negócio, ou seja, se não ficar pronto para a segunda, não adianta nem ter sistema. Nesse caso, não tem jeito. Você vai ter que se virar nos 30, fazer as suas gambis e etc. Não tem muito o que fazer. É uma decisão de negócio e você, obviamente, vai ter que informar ali o seu gestor, falando, olha, o negócio é o seguinte, vai ficar pronto para a segunda, mas vai ficar cheio de débito técnico. E aí, o camarada vai ter que falar se tá tudo ok ou não. Mas existem outras situações que você está desenvolvendo um sistema e esse sistema é para ele durar muito tempo. Esse sistema vai passar anos no ar. Esse sistema vai ser o coração da empresa que você trabalha. Então, se você pensar dessa forma, o que vai acontecer? Vale a pena você gastar um tempo gigante no começo para que tudo fique tão organizado, para que tudo fique certinho, desacoplado, tudo bonitão, para quê? Para que conforme o tempo for passando, esse sistema ele vai ficar mais extensível, esse sistema não vai precisar ser reescrito, o framework pode mudar, as versões podem mudar e vai ser muito fácil acompanhar esses processos de migração, porque você fez um trabalho bem feito. Então não tem muito o que fazer, galera. Você vai ter sempre esse trade-off. Ou você faz o projeto, tá? Muito bem feito no começo, para se livrar de um monte de dor de cabeça depois, ou você faz correndo, mas depois você sabe que você vai ter um débito técnico. Isso aí é uma decisão estratégica, inclusive. Bacana? E para ajudar você, principalmente que está querendo tomar decisões de deixar o seu software com uma manutenção muito mais simples, tá? Conforme o tempo for passando, hoje a gente vai falar sobre um padrão aqui extremamente importante, mas infelizmente muito mal compreendido por desenvolvedores, tá? E esse padrão é o padrão repositório ou repository, tá?
tá? Esse camarada, ele fala diretamente, vamos dizer ali, com o seu modelo de persistência de dados. Então, vamos ver aos detalhes agora como que você pode entender de uma vez por todas esse padrão e saiba que toda vez que você vai estar utilizando, você não vai estar chutando, você não vai estar fazendo simplesmente porque você viu o amigo do lado fazer. Você vai estar fazendo porque você tem realmente ciência das vantagens e desvantagens de utilizar esse padrão. Maravilha? Então roda a vinheta e vamos falar sobre o padrão repositório. Bom, pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto e falar sobre esse padrão repositório, eu já gostaria de parar aqui e falar para você, por favor, dá um joinha agora nesse vídeo, tá? Isso vai nos ajudar pra caramba, o YouTube distribui melhor os vídeos, outros desenvolvedores vão ter acesso a esse vídeo, você vai ajudar pra caramba o nosso canal. Não esquece também, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, assim, sempre quando um vídeo super top como esse subir, você vai ser notificado. Maravilha? Então, agora chega mais de delongas e vamos aí para a tela do meu computador, porque eu tenho bastante coisa para passar para você hoje. Vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre um desafio que a gente tem, principalmente quando a gente vai trabalhar com persistência de dados. É muito comum nós, desenvolvedores, criarmos diversas soluções e até mesmo diversos padrões para que a gente possa persistir dados no banco de dados ou até mesmo no API, no NoSQL, não interessa. O grande ponto é que quando falamos em persistência de dados, a gente sempre acaba gerando um ponto assim muito crucial durante o nosso processo de desenvolvimento. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Imagina que eu tenho aqui uma entidade que eu chamo de category, né? Uma categoria. E daí, de repente, eu tenho ali uma classe para eu trabalhar com um banco de dados, né? Então, isso aí é algo mais comum do que andar para frente, né? E o que que eu faço? Todas as vezes que eu quiser gravar alguma coisa no banco de dados, o que que eu faço? Eu instancio essa nossa classe de banco de dados para quê? Para que nós possamos gravar algo aqui na parte de categoria. Eu acho que é muito comum a gente ver algo mais ou menos como isso aqui, né? Então eu crio uma classe de categoria, crio um atributo nome, aí crio uma função save, instancio aí dentro dessa minha classe categoria um objeto de banco de dados, para que daí com esse objeto, né, pode ser uma conexão com o banco de dados, eu conseguir aí fazer os meus inserts ou qualquer coisa desse tipo, né? Jogue a primeira pedra quem nunca fez isso. Eu já fiz isso e é muito comum a gente ver isso ainda nos sistemas, tá? Não vamos falar sobre quais são as vantagens e quais são as desvantagens disso aqui ainda. O grande ponto é saber que isso é uma abordagem que inclusive funciona se você quiser trabalhar com banco de dados. Você instancia sua conexão ali dentro da classe, realiza suas operações e tá tudo certo. Maravilha? A gente tem também outro padrão aqui, a gente tem um padrão que é muito conhecido e muito utilizado, inclusive em diversos frameworks famosos aí nos dias de hoje, que é o Active Record, tá? Eu não sei se em algum momento você já utilizou, já trabalhou aí com Active Record, mas basicamente esse cara, ele trabalha mais ou menos nesse formato. Você tem a sua entidade, nesse caso aqui a categoria, e você estende essa categoria de um Active Record. Pode ser qualquer cara. Ou seja, o Laravel trabalha, por exemplo, com o Eloquent, o Django trabalha ali com o seu próprio esquema ali de persistência e tudo mais. Mas isso aqui facilita muito a vida. Por quê? Porque quando eu estou colocando ali private name, por exemplo, e eu quiser salvar qualquer coisa, eu dou um new category, altero o valor de nome, né, de name, e dou um category save, e ele já salva isso no banco de dados, sem eu ter que fazer nada, sem eu ter que sair implementando um monte de método. Realmente, isso facilita muito. Principalmente quando a gente tem relações entre as tabelas aí do banco de dados, né? A gente cria aquele has many, belongs to,
Todo mundo que já trabalhou um dia aí com Active Record sabe disso aí. E olha, realmente traz uma produtividade danada. Você vê a galera trabalhando com Active Record, eu já trabalhei muito com Active Record, e você vê que realmente isso dá uma produtividade bem bacana. E agora vamos falar sobre algo que essas duas soluções que eu acabei de mostrar para você acaba trazendo, que é algo que a gente chama de autoacoplamento, tá? O que acontece? Vamos lá. Primeiramente, quando a gente tem autoacoplamento, e você deve estar se perguntando, Wesley, por que essas soluções têm autoacoplamento? A primeira solução ali onde a gente instancia o banco de dados dentro da classe tem um acoplamento extremamente forte. Aquela classe ela só consegue ser movida para qualquer local se aquela classe de banco de dados existir. Eles estão extremamente ligados ali para sempre, tá? E a segunda opção, quando a gente está trabalhando com Active Record, você também tem um acoplamento forçadaço, porque a gente está trabalhando ali com herança, e quando a gente trabalha com herança, obviamente a gente tem um acoplamento muito forte. O grande ponto, né, alguns problemas que acoplamento traz pra gente. E eu não tô dizendo, tá, pessoal, que quem trabalha com Active Record, sei lá, é um desenvolvedor ruim ou qualquer coisa desse tipo. Eu tô falando de alguns pontos que realmente são verdade, tá? A gente tem dificuldade para realizar teste de unidade. E eu estou falando teste de unidade, tá, pessoal? Não estou falando em teste de integração. Quando você está herdando qualquer classe, fica mais complicado você testar a unidade dessa classe, porque essa classe está ali misturada, vamos dizer, com os dados, com as informações, tá, da classe com que ela está herdando. Então, realmente, isso fica um pouco complexo para a gente conseguir trabalhar, uma vez que a gente não quer testar a classe que a gente está herdando. Um outro ponto importante é que, sem dúvidas, né, quando você, por exemplo, pega uma classe chamada category e mistura essa classe com diversas funções ali de persistência em banco de dados, de uma forma ou de outra, você está passando um pouquinho por cima daquela responsabilidade única que normalmente o Solid ele acaba colocando. Ou a sua entidade é o coração do seu sistema, que ajuda você a definir o seu domínio e etc. Ou aquela classe ela é responsável para trabalhar com persistência em banco de dados. A gente tem que realmente nos acostumar com essas duas coisas, legal? Tem algum problema de eu criar uma classe category e essa classe estender de um Active Record? Depende. Eventualmente, se essa classe category só for utilizada para persistir, não tem nenhum problema, ok? Mas se ela for utilizada para persistir e também ser uma entidade no sistema, aí sim tem um probleminha, sem dúvidas, legal? Um outro ponto importante, lock-in nos frameworks. Quando você normalmente trabalha com um acoplamento muito forte, a gente dificilmente consegue sair do framework que a gente está desenvolvendo. Legal? Então a gente realmente fica preso, e quando eu falo de sair, eventualmente até mesmo migrar para versões mais para cima nesse próprio framework. Legal? Um outro ponto importante também, lock-in no banco de dados. Às vezes a gente faz uma classe tão especializada, focada em um único banco de dados, que fica difícil a gente até mesmo trocar de banco de dados. Existem diversos aspectos que quando a gente está produzindo um software, que quando a gente está desenhando um software, ou até mesmo quando a gente está criando, né, uma visão de arquitetura de software, o acoplamento é algo que normalmente sempre vai dar problema em algum momento do software, tá? Ou não vai dar no começo, mas pode dar lá na frente, ou ele pode já dar probleminha ali na frente, mas normalmente esses problemas de acoplamento, eles vêm cobrar o seu preço depois de, sei lá, 1 ano, 2 anos que esse software está no ar. Quando esse software precisa ser integrado com outro, quando aquela empresa é vendida e as coisas precisam mudar. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns mitos aqui, que eu sei que se você é desenvolvedor, você já deve ter pensado na hora que eu vim com esses pontos aqui, né? Lock-in no framework, mas quem disse que eu quero trocar de framework? Lock-in no banco de dados, eu nunca vi ninguém mexer com banco de dados. Eu sei que muita gente já pensou dessa forma, e inclusive eu aqui,
tá? Mas vamos pensar em alguns mitos e trade-offs, tá? Se você não sabe o que é um trade-off é tudo que tem vantagem e desvantagem, tá? E alguns mitos importantes que eu quero quebrar eles aqui de cara para vocês. Seguinte, quantas vezes, Wesley, você já trocou de banco de dados? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque banco de dados é algo muito incomum de se trocar. Porém, ultimamente, na maioria dos projetos que eu estou trabalhando e em projetos, inclusive, que você trabalha com microserviços, projetos que você tem um sistema monolítico e você quer quebrar esse sistema monolítico em microserviços, cara, você tá realmente preso a um banco de dados, é um problema danado. Tá? Às vezes você tem que sair reescrevendo pedaços gigantes do seu software simplesmente por conta desse lock-in. Às vezes você está querendo dar mais elasticidade para a parte de busca. Então uma parte você vai utilizar ali para escrita, outra parte para leitura. Sei lá, você quer mudar e trabalhar com CQRS. Ou em algum momento você quer trabalhar, sei lá, com um Elastic. Ou migrar parte disso para um NoSQL, por qualquer situação. Perceba, galera, talvez 10 anos atrás essa pergunta fosse muito difícil de você rebater, mas hoje em dia trocar de banco de dados ou até mesmo adicionar outros bancos de dados no processo é muito mais comum do que você pode imaginar. Outro ponto importante, será que a gente precisa realmente levar o Solid a ferro e fogo? Olha, eu vou ser bem honesto com você, tá? Eu não acho que a gente tem que levar o Solid a ferro e fogo. Wesley, você tá aqui para falar mal do Solid? Você não gosta do Uncle Bob, né? Como é que é essa parada? Eu tô falando essa pergunta principalmente porque eu falei sobre Solid, né? No Single Responsibility Principle, quando a gente estava falando sobre Active Record, né? E tem um ponto muito importante para a gente se ligar. Eu não acho que realmente o Solid ele tem que ser levado a ferro e fogo. Mas quando a gente está falando em dividir responsabilidades das nossas classes sobre os componentes que a gente está desenvolvendo, esse tipo de coisa normalmente eu costumo levar a ferro e fogo, viu? Um outro ponto aqui também. Quantas vezes, Wesley, você trocou de framework? Você está falando em lock-in de framework. Meu, trocar de framework, de forma geral, pode ser algo nem tão comum. Mas lembre-se, você tem um sistema monolítico, vai quebrar para microserviços. O quão mais desacoplado a sua aplicação for, vai ser mais fácil de você portar ela para qualquer outro local, para qualquer outro tipo de framework. Galera, você não está pensando hoje em dia em criar uma aplicação que daqui 3 meses ela vai sair do ar. A gente está falando em aplicações que vão ficar para o ar por 5, por 10 anos, né? E isso, quanto mais desacoplado isso for, vai ser mais fácil essa aplicação conseguir se adequar a novos padrões, às novas tecnologias que vêm por aí. Se você tiver ali inteiro abraçado num framework, sem dúvidas, tá? Depois de um tempo, ou você fica o resto da vida nesse framework, ou você fica às vezes até o resto da vida nessa versão do framework, ou você simplesmente não consegue evoluir para novas situações que você pode ter ali no futuro. Beleza? E um outro ponto aqui é o seguinte, Wesley, eu sei, né, do grande nível de produtividade que a Active Record ele traz. Então compensa, mesmo sabendo que ele tá ali brigando um pouco com o Solid. Concordo contigo, eu acho que não tem problema trabalhar com Active Record, desde que você faça uma separação do que é entidade e do que é um modelo que você vai trabalhar no seu banco de dados. Se você misturar os dois, na minha opinião, eu vejo o problema. Legal? Esses pontos, pessoal, principalmente eu tô falando para vocês porque são questões que normalmente vêm à nossa cabeça. A todo momento a gente acaba se perguntando ali na situação. Poxa, será que eu tô fazendo isso errado? Aquele framework tá assim, tá todo mundo usando desse jeito, será que tá certo? Pessoal, eu não acho que você tem que pensar só porque o framework tá usando daquele jeito, só porque fulano que você super admira trabalha daquele jeito que tá certo. O que eu acho é que você tem que ter uma visão
individualizada do problema que você tá, do contexto que você tá, para daí você tomar a decisão se vale a pena você sacrificar um pouco a sua aplicação no início com débitos técnicos para você entregar mais rápido, ou se não vale a pena você gastar um tempo enorme, sei lá, para fazer um cadastro, mas de uma forma decente, com milhares de validações, fortalecendo o domínio, desacoplando a aplicação, aumentando a coesão, simplesmente para que daqui 5 anos isso aí esteja muito bem protegido e facilmente portável para qualquer outro tipo de framework, tecnologia e etc. Legal? Então, esse aqui é o grande ponto que eu quero falar para você. Maravilha? E então, é por isso que eu quero falar sobre o Repository Pattern, legal? Ele é um padrão e que ele ajuda a gente a resolver esses problemas que eu acabei de falar aqui com vocês. Novamente, o padrão repositório, ele é apenas mais um padrão. Não significa que é a melhor solução ou é a única solução viável para você trabalhar com persistência, não é. Mas normalmente, tá? É o camarada que eu mais uso, principalmente porque ele tende a deixar os nossos códigos mais desacoplados, legal? Então vamos entender um pouco melhor o que é o padrão repositório. Inclusive, essa definição eu meio que traduzi lá do site da Microsoft, tá? Então vamos lá. Os repositórios são classes ou componentes que encapsulam a lógica necessária para acessarmos uma fonte de dados. Então já dá para perceber aqui que a gente não está falando em banco de dados, a gente está falando em fonte de dados. E isso é algo fantástico. Por quê? Porque o repositório, ele pode ali centralizar uma lógica para você conseguir falar com qualquer componente. Pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo TXT, pode ser um arquivo XML, pode ser uma lambda function que você vai chamar de uma API e você nem sabe como que aquilo está persistido, mas o grande ponto é que esse repository pattern, ele vai ajudar a gente nesse ponto. Como que esse cara, de forma geral, funciona, tá? Eu tentei fazer aqui um desenho bem sem vergonha que te ajuda a entender de uma forma bem simples, tá? Então, olha só que interessante. Vamos imaginar que eu tenho aquela minha category, e aqui na minha category eu crio um category repository, uma interface, tá? Isso aqui é importante que você consiga entender. Quando eu estou falando em repositório, né? Esse repositório, ele, na realidade, ele tem um contrato. Esse contrato é gerado por quem? Pelo seu domínio, tá? Então o repositório, de uma forma de geral, é um serviço de domínio, é um serviço que vai ser definido pelo núcleo da sua aplicação para quem está de fora conseguir falar com esse núcleo através dessa interface, tá? Então, quando eu estou desenvolvendo ali a minha category, eu vou criar ali um category repository interface, onde eu vou determinar ali claramente, tintim por tintim, todos os métodos que essa classe que alguém for implementar vai ter que ter. Legal? Então, isso aí é um ponto super importante. E uma vez que você tem esse cara aí criado, né, essa interface criada, o que você vai poder ter? Você vai poder ter numa camada de infraestrutura ou qualquer camada que você queira chamar, né, implementações concretas, tá? Dessa interface. Então perceba aqui que eu criei um category repository SQLite, que está implementando aqui o category repository. Eu também estou implementando aqui, ó, um category repository TXT. Então o que isso significa? Significa que na hora que eu for trabalhar com persistência de dado, adivinha só, né? A minha categoria, na hora que eu for salvar essa parada, ele não quer ter detalhes de como que está sendo implementado. A gente só vai escolher um adaptador no final das contas, e esse cara, como ele implementa aquela interface, a gente sabe como chamar ele. Legal? Esse aí é o grande fator. Se você pensar bem, é bem simples esse processo de implementação. Como eu digo, pessoal, não saiam fazendo as coisas somente
pelo fato de você ver fulano, ciclano utilizar, ou porque é do DDD, ou é porque disso, ou porque o Martin Fowler falou, mas sim porque tem que fazer sentido para você, para o seu momento, para o seu negócio, para o seu contexto ali que você está utilizando. Maravilha? E obviamente, meu povo, obviamente, tá? Para que tudo isso faça sentido para você, o que eu vou fazer? Nós vamos implementar agora, tá? Um exemplo bem simples, utilizando esses conceitos que a gente está vendo agora sobre repositórios. Eu não tenho dúvidas que esse exemplo ele vai facilitar um pouco mais a sua compreensão e você vai ver na frente ali com os seus olhos como que desacoplar pode fazer muito sentido ali para você. Maravilha? Então vamos aí pro código, vamos digitar um pouco de código aí para essas coisas começarem a fazer mais sentido aí para você. Bora lá! Bom, pessoal, agora que a gente está aqui na tela do meu computador, na minha IDE, a gente vai desenvolver um exemplo bem simples de como que a gente pode trabalhar ali com o padrão repositório. Um ponto importante aqui para você que eu quero esclarecer. Eu estou fazendo isso em Golang, mas você pode fazer com a linguagem que você quiser. PHP, Java, C#, você pode fazer com qualquer linguagem aí que você... Python, tanto faz. Legal? Eu só quero marcar meu ponto e explicar essa ideia principal de repositório. Com o Go, aqui no meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar um módulo aqui do Go, Go mod init, e eu vou passar basicamente o endereço do meu pacote. Basicamente o que a gente está fazendo aqui com o Go é ativando o Go mod para que... Opa, coloquei git mod. Vamos lá. Go mod init e o nome do meu pacote. Com isso, o Go ele vai trabalhar com o processo de gerenciamento de versão dele aqui, das dependências dele. Maravilha? Então, agora que eu tenho esse cara, nós vamos começar aqui a criar a nossa entidade, tá? Então, vou colocar aqui entity numa pasta, legal? E agora que eu tenho aqui a minha entidade, eu tenho minha pasta, eu vou criar a minha primeira entidade aqui, que é a category. Legal? Um ponto importante que eu quero te dizer aqui. A nossa ideia dessa entidade, ela é ser realmente um coração da aplicação, né? Vamos imaginar que a nossa aplicação precisa muito de trabalhar, sei lá, com categorias de alguma coisa, isso faz muito sentido, legal? Então, quando a gente está trabalhando nesse formato, no final das contas, a gente vai precisar criar a nossa entidade. Então, aqui no Golang, a gente pode trabalhar com structs. É como se fossem classes de uma pegada um pouco diferente aqui, tá? Então eu vou colocar type category, que é uma struct, e aqui nessa struct ela vai ter um id, que é uma string, e ela vai ter um name também, que é uma string. Basicamente, essa pegada aqui que a gente estava precisando. Agora, um ponto importantíssimo que eu quero falar para você. Lembra que eu falei para vocês que quando nós estamos trabalhando com repositório, repositório é um serviço de domínio, tá? Isso significa que quem dita as regras do repositório vem da nossa entidade, do coração da nossa aplicação. O coração da nossa aplicação determina como que vai ser o padrão do repositório. Então, por conta disso, vai ser aqui que a gente vai criar o quê? A nossa interface. Então, eu vou dar aqui um type category, tá? Repository, e eu vou falar que isso é uma interface. E ela vai ter que ter pelo menos um método chamado get, que recebe uma string e retorna uma categoria e um erro aqui para mim. Mesma coisa, a gente vai ter um create, e nesse create ele vai receber uma categoria, legal? Opa, category, e vai nos retornar também uma category e um erro aqui pra gente. Então, com isso, galera, eu acabei de determinar o padrão que nós vamos utilizar. Ou seja, qualquer pessoa que quiser implementar uma forma de persistência utilizando o meu padrão vai ter que implementar essa minha interface. Uma outra coisinha que eu vou colocar aqui é só uma forma fácil de a gente criar uma nova categoria, tá? Então, eu vou criar uma função aqui mesmo chamada new category. Essa função new category vai retornar aqui um ponteiro de category. Não se preocupe com isso, isso não vai mudar nada a sua vida, entenda que como se isso fosse uma categoria mesmo, mas apenas é um apontamento para a memória onde que a categoria está sendo armazenada. Então eu vou colocar aqui category, vou falar que ela é uma
categoria, legal? E essa categoria tem um ID. E eu já quero trazer o ID preenchido pela primeira vez. Quando eu uso um new category, eu quero trazer esse ID. E esse ID nosso vai ser um UUID, tá? Então eu tenho esse cara aqui que eu vou trabalhar com o import com ele. Esse UUID, vamos ver aqui. Ele não está reconhecendo o meu mod ainda. Daqui a pouco a gente ajusta esse camarada. Esse UUID basicamente vai ser UID.newv4.string, tá? Basicamente esse é o padrão desse cara aqui nesse momento. É que provavelmente a minha ideia ela não está resolvendo automaticamente aqui o meu GoMod. Por algum motivo ele não está rolando. Eu posso até tentar dar um... Deixa eu ver. GoMod. Deixa eu ver se ele consegue achar alguma coisa. Aqui. Ele conseguiu trazer as minhas dependências agora aqui. Agora que rolou. Show de bola. Então eu tenho a minha category aqui. E agora eu vou retornar, tá? A posição aqui da minha categoria. Então vamos lá, a minha categoria. Então aqui, galera, tá resolvido o nosso problema. Eu tenho a minha categoria, eu tenho uma forma de criar uma nova categoria e eu tenho a definição do meu repositório. Ponto, acabou. A partir de agora, quem quiser trabalhar com persistência utilizando as minhas categorias vai ter que implementar esse repositório. Eu vou criar aqui, tá, uma pasta chamada repositório, mas normalmente isso fica em infraestrutura, você pode escolher, mas eu quero simplesmente deixar claro que a parte de repositório você pode ter vários, ok? Desde que ele implemente essa interface. Então, o primeiro repositório que eu quero trabalhar aqui é um repositório em memória, tá? Então, eu vou colocar o seguinte, eu vou chamar esse camarada de category memory, tá? Vai ser um repositório baseado em memória aqui pra gente. Opa, o que eu acabei de fazer? Opa, tá aqui. Como que a gente vai trabalhar com esse cara nesse caso? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou criar um type chamado de category, category repository memory. Legal? E esse category repository memory tem que ter um local onde ele vai armazenar as coisas. Então ele tem que armazenar na memória e para ele armazenar na memória ele precisa de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui em cima um type chamado de categories memory db. Vai ser aqui que ele vai guardar os dados que a gente vai trabalhar. Então aqui vai receber algumas categories, legal? Da nossa entidade de categoria aqui, ó. Então, basicamente, eu tenho como se fosse uma lista de categorias que a gente vai guardar aqui dentro. E aqui, basicamente, eu vou chamar aqui, por exemplo, como um banco de dados. E aqui eu vou colocar category memories db. Então, basicamente, toda vez que eu chamar esse cara aqui, ele vai usar como persistência essa listona aqui de categorias aqui pra gente. E lembre-se, para a gente conseguir dizer que esse repositório consegue implementar esse camarada, ele precisa ter um método get e o método create. Então, nesse nosso caso, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui um método para cada coisa. Então, vamos lá. Func, tá? E aqui, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, C, e aqui eu vou colocar category repository memory, category repository memory, que é esse cara aqui, onde eu vou falar que a gente tem um ID, que é uma string, e a gente vai retornar uma category e error aqui também. Maravilha? Esse é um método que a gente quer implementar. Qual é o outro método que a gente quer implementar? Um método de create. Então vamos lá. C, category repository memory, e aqui eu vou colocar aqui create, onde ele vai receber uma category, que é a nossa entidade aqui, e ele vai retornar para a gente mesmo esquema aqui, galera. Ele vai retornar basicamente a nossa categoria e um erro aqui para a gente. Legal? Então com isso a gente já tem basicamente como que a gente vai trabalhar com esse camarada. Agora chegou a hora de implementar.
Vamos implementar rapidamente o create, que eu acho que é o mais fácil, né? O create é o seguinte, ele vai receber uma categoria e aqui eu vou fazer para inglês ver, tá? Então eu vou colocar c.adb, né? Que é o cara, ponto categories. E eu vou falar que esse cara aqui, vou dar um append nele, tá? Então eu vou adicionar um cara aqui, então eu vou colocar c.db.categories e eu vou adicionar a categoria que eu recebi aqui. Show de bola? E agora eu vou dar um return category e o erro é em branco, que a gente não tem erro. Então, dessa forma aqui, eu acabei de adicionar uma nova categoria aqui na nossa memória, nessa listona aqui, nesse slice aqui de categoria. E agora a gente tem que pegar as nossas categorias e você vai ver como que a gente vai fazer o algoritmo mais bem preparado para esse tipo de situação, né? Um algoritmo que é super otimizado. Tô brincando, galera. Fazer algo bem simples aqui para a gente conseguir trabalhar. Então, eu vou falar aqui, category, dois pontos igual a range. Eu vou iterar por todos, c.db.categories. Legal? E eu vou fazer o seguinte, if category.id for igual ao id desse cara que a gente está passando, a gente vai dar um return na categoria e o erro em branco. Caso contrário, a gente vai retornar o quê? A gente pode retornar uma categoria em branco e um erro chamado errors.new e eu posso colocar no category found with this ID. Legal? Então aqui a gente já conseguiu implementar um tipo de repositório. Show de bola, tô feliz, tô contente, temos um repositório bonitão. Agora vamos imaginar o seguinte, pessoal, que eu tivesse um service, né? Eu não sei se em algum momento da sua vida você já trabalhou com service. Eu vou dar um exemplo aqui, né? O service ele poderia cumprir o fluxo todo na nossa aplicação. Adiciona a categoria, manda para o RabbitMQ, envia um e-mail, notifica tal usuário, mas nesse caso o nosso service ele só vai servir para inserir e para buscar também, tá? Então vou criar aqui uma pastinha aqui chamada service. Vamos lá. Service. E aqui dentro de service eu vou criar o meu category service, né? Então eu vou colocar aqui category aqui para mim. E nesse meu category service, simplesmente eu vou falar o seguinte, olha só, eu preciso criar um type chamado de category service, legal? Que é uma struct. E esse category service precisa de um repositório. E esse repositório, adivinha qual é? É a interface. Aqui que muda tudo, galera. É aqui que manda. Eu vou falar que o repositório que a gente tem é o category repository, que é essa interface. Porque daí todos os repositórios que a gente for trabalhar, que implementam essa interface, pode ser colocado ali no lugar. Então aqui eu vou colocar category repository. Legal? Que é a nossa interface. E agora, simplesmente, quando eu quiser criar um novo serviço, o que eu vou fazer? Eu vou colocar new category service, onde eu vou falar que ele recebe um repository, que vai ser um category repository aqui para mim, que vai retornar para mim um category service. E aqui, simplesmente, eu tenho um retorno de um category service, onde ele tem um repositório recebendo o nosso repositório aqui pra gente. Legal? Basicamente, eu acho que é essa que é a grande pegada que a gente está trabalhando aqui. Legal? Então perceba, galera, toda vez que eu for criar um service, eu preciso falar qual repositório que eu vou utilizar. Isso aqui basicamente é injeção de dependência, tá? E é uma inversão de controle, porque eu não estou instanciando o cara aí dentro. Eu simplesmente estou recebendo um repositório. E esse repositório pode ser qualquer tipo de repositório que implemente essa interface. E agora, vamos imaginar que eu quero criar um serviço, por exemplo, um category service com find by ID, por exemplo, onde eu recebo um ID, uma string, e aqui eu quero retornar uma category aqui pro cara, né? Então, eu vou retornar uma category error. Chega aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente usar o que eu já tenho no meu repositório, que é o meu método get. Então, olha só,
category, vírgula, error, dois pontos igual a C, né, ponto repository, ponto get. Olha só que maravilha. E agora que eu tenho o get aqui, fica tudo muito mais fácil, porque esse get, eu sei que ele existe porque a gente está implementando esse camarada aqui. Maravilha. E agora, se encontrar algum erro, eu vou retornar esse cara aqui e o erro. Caso contrário, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar a minha categoria e com o erro em branco aqui para mim. Então eu já tenho meu Find by ID prontinho. O meu service também, ele pode ter o quê? Um create também, por exemplo. Pode ser com o nome que a gente quiser. Então eu vou colocar C, category service, e aqui eu vou dar um create aqui para esse cara, onde eu vou passar o nome da minha categoria, por exemplo. E aqui ele vai entregar para mim uma category aqui para mim e um error aqui também para mim. Wesley, por que não tá passando um category inteiro? Porque quem vai criar uma nova categoria não tá nem aí querendo saber da entidade no momento. Eu quero passar o nome de uma categoria e receber uma categoria completa. E toda vez que eu dou new numa nova categoria, eu já tenho o ID dela, ok? Então, olha só que maneiro que a gente vai fazer agora. Eu vou criar aqui que category, dois pontos igual a new category. Cadê, ó? New category. E agora eu vou falar que category.name é igual a o quê? A um nome que a gente quiser, que é o nome que a gente está recebendo aqui. Legal? E agora que está a hora da grande sacada. Simplesmente que eu tenho a minha categoria e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que a minha categoria e o error é igual a c.repository.create e eu vou passar aqui a minha categoria. Prontinho, esse cara vai ser criado. E no final das contas, o resultado é mais ou menos o mesmo que a gente acabou de... Opa! Mais ou menos o mesmo que a gente acabou de colocar aqui, né? Error aqui. Legal? Porque basicamente a gente pega a categoria, atribui, manda ele criar e a gente recebe o resultado caso isso tenha sido criado. Então, galera, já temos o nosso serviço pronto nesse momento. Legal? Agora que a gente tem o serviço pronto, vamos imaginar agora que a gente queria criar, realmente ver essa parada funcionando. Eu vou criar um arquivo main aqui somente para a gente fazer um teste, tá? Então, eu vou colocar aqui pacote main, func main. Você vem do Java e etc. O main é o ponto de entrada aqui do Golang. Legal? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, por exemplo, eu vou falar a seguinte. Eu vou falar que o meu banco de dados, né, é um repositório na memória. Legal? Basicamente é essa que é a pegada. Então, eu vou falar aqui. db igual a repository.categoriesMemoriesDB, onde a categoria que ele vai receber vai ser uma lista de entity.category aqui pra gente. Basicamente é isso aqui. Show? Ah, e ele pode retornar um erro, né? Eu nem vou tratar esse erro aqui, galera. Categories, entity.category. Será que é isso mesmo? Não. Acho que é isso mesmo. Não tem duas entradas, não. É só uma entrada mesmo. Show. Agora que eu tenho o meu banco de dados, eu vou simplesmente colocar repository, dois pontos, vou colocar repository in memory, dois pontos igual a repository ponto new repository in memory. Eu tenho que criar aqui somente para ficar mais fácil aqui pra gente. Então vamos colocar aqui o nosso repository in memory aqui para ficar mais fácil para a gente poder criar esse camarada. Então vou colocar func new category repository in memory, legal? Onde ele vai precisar receber um DB, que é um categories memory DB, e vai retornar um category repository memory, e aqui vai retornar para a gente
no final das contas, um category repository memory, onde o DB vai ser o DB que ele acabou passando aqui pra gente. Legal? Show de bola. Agora fica mais fácil aqui pra gente. Então, vou colocar aqui new category repository DB, onde o DB que ele vai receber é esse DB aqui. Agora a gente já tá com o repositório na mão, galera. Estamos com o repositório pronto. O que que a gente tem que fazer no final das contas aqui? É botar essa parada para funcionar. Então eu vou chamar o meu service, vamos lá. Service dois pontos igual a service.new category service. Legal? E aqui eu vou passar o meu repository em memory. Perceba aqui, ó, nesse meu service aqui, ele está querendo um entity category repository, mas esse cara é uma interface. E como é uma interface, eu posso colocar todos os caras que implementam ele. Então, o repository in memory também funciona. Legal? E agora que eu tenho esse cara, eu simplesmente posso fazer o seguinte, ó. Categoria, eu não quero nem pegar o erro. Eu vou falar service.create. Vou passar um nome, minha categoria, aqui para mim. Tudo bonitona. E agora eu posso dar um fmt, println. Eu vou mandar imprimir esse cara. Provavelmente ele vai ter que imprimir o ID e o nome em seguida da minha categoria. Então com isso aqui, em tese, tem que funcionar. Então vou dar um go run main.go. E olha só o que ele trouxe aqui para mim. Ele trouxe esse registro que foi guardado em memória. Legal? Se eu quisesse criar outros caras desse aqui, eu poderia criar, não tem problema nenhum, tá? Mas o grande ponto que eu não sei se você percebeu aqui é que a minha entidade categoria, tá? Essa parte aqui, para ela, tanto faz aonde o dado está sendo armazenado. O importante para ela é o seguinte: você quer mexer com dados, você quer trabalhar com camada de dados, implementa esse cara aqui. Normalmente, uma grande forma de a gente saber se o que a gente está fazendo realmente está desacoplado é sempre criar dois exemplos no mínimo de cada coisa. Então, para facilitar um pouco a nossa coisa, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Eu vou criar um outro repositório que vai fazer a mesma coisa, mas agora num banco de dados normal. Eu vou chamar esse cara de category SQLite, tá? Só para ficar mais simples aqui pra gente. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um type, category, repository, tá? SQLite, que recebe uma struct, e aqui no final das contas é um sql.db. Legal? Uma outra coisa aqui que eu já vou fazer é importar aqui junto o SQLite tree aqui para a gente conseguir trabalhar, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou precisar criar esse cara aqui, né? Então vamos lá. Func new category SQLite, que recebe um DB, que é o do tipo sql.db. Legal? E esse cara aqui vai retornar o quê? Um category SQLite. E aqui a gente vai retornar o quê? A gente vai retornar um category SQLite que recebe um DB, que é esse banco de dados aqui, nesse esquema. Show? Então agora a gente já consegue criar esse nosso cara. Agora, qual que é o outro ponto aqui que a gente precisa fazer, meu povo? Nosso outro ponto é implementar aquele método get e aquele meu método de create, tá? Para a gente não perder tempo, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar esses caras aqui que vai ficar um pouco mais fácil, tá? Só a assinatura que eu vou copiar porque vai ficar muito mais fácil. E obviamente, né, que esse cara aqui vai ser aqui, né? Show de bola. E agora a gente pode trabalhar com o SQLite. Legal? Então agora a gente vai trabalhar com o SQLite. É um banco de dados que ele não vai trabalhar necessariamente aonde? Ele não vai trabalhar focado no
na memória, ele vai trabalhar no banco de dados em si, né? A gente vai criar um arquivo para fazer isso. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui uma categoria, né? Que é um entity.category. Vou criar aqui um statement, stmt, vírgula, error. E vou fazer o seguinte. c.db.prepare. E aqui eu vou fazer aquele bendito comandinho aqui pra gente. Select id, vírgula, name, from categories, where id é igual a, pum, interrogação aqui pra gente. Show de bola? É assim que a gente vai buscar. E aqui, se encontrar algum erro em relação a isso, eu vou dar um return category vazio e um erro que ele retornou. E agora a gente pode fazer a operação stmt, que é o statement. Vou dar aqui um query row, onde eu vou passar o ID e vou dar um scan aqui nas posições, né? E o scan vai ser o quê? Category.id e o category.name. Basicamente, galera, o que eu estou fazendo é o seguinte. Ele está pegando esses dados e está jogando o ID no category ID dessa variável e o name dessa variável aqui. Tá? Basicamente é isso que está acontecendo. Se tiver um erro, obviamente, tá? A gente vai retornar esse cara aqui. Caso contrário, caso não tenha um erro, a gente vai retornar a category e erro em branco. Show de bola? Então com isso nós já temos o nosso get. Fizemos aqui em SQLzão puro. SQL é vida, né? Fala a verdade. E agora a gente vai fazer o último, que é o nosso querido create. Então vamos lá. Eu vou falar stmt, que é o statement, error, dois pontos, igual, c.db.prepare. E aqui eu vou colocar insert. Deixa eu até colocar dessa forma, que eu prefiro mais. Mais que o meu Golang não deixa eu trabalhar dessa forma. Que loucura. Vamos lá, que eu vou dar um insert into categories, onde eu tenho o ID e eu tenho o name, o values, onde eu tenho interrogação, vírgula, interrogação aqui pra gente. E aqui a gente vai já dar um return, esse cara, caso dê erro. E aqui, basicamente, eu quero ver se a gente recebe erro nesse cara. Então, stmt.exec. E aqui eu vou passar os argumentos que eu quero. Que no final das contas é o category.id e o category.name, né? Que vai substituir esse interrogação e esse interrogação aqui para mim também. Legal? Feito isso, vejamos o erro. Se tiver erro, o que vai fazer? Nós vamos retornar categoria vazio e o erro. Caso não tenhamos o erro, tá? A gente já vai dar um error igual a smtmt.close. Já podia ter dado um defer lá em cima, mas ok. Return esse cara aqui. E agora return category, vírgula, new aqui pra gente. Maravilha? Pessoal, o que eu acabei de fazer? Acabei de fazer exatamente a mesma implementação que a gente tinha feito, mas agora usando um banco de dados. Legal? Agora o que eu vou fazer aqui somente para a gente trabalhar com esse banco de dados? Eu vou dar um touch, aqui vou colocar SQLite.repository, tá? Só para criar um banco de dados. Então vou colocar SQLite tree, SQLite, criei esse arquivo, vou dar um create table categories, onde eu tenho o ID, que é um varchar 255, e eu tenho um name, que é um varchar 255. Criei a tabela, maravilha, podemos sair daqui agora. Agora que eu tenho a minha tabela e eu tenho esse cara aqui, ó, eu posso fazer um pouquinho diferente do que a gente tinha feito.
Olha só que maneiro, pessoal. Olha só que maneiro. Por que ele tá colocando Service 2 aqui? Ele colocou um apelido de Service 2, eu não sei por que ele precisaria. Ele não precisaria colocar um Service 2. Só Service daria. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou chegar aqui e vou colocar DB. Opa, antes de a gente ter qualquer rolo, eu vou comentar aqui. Eu vou colocar DB e o erro, eu não quero nem verificar o erro, eu vou colocar SQL.open e eu vou colocar aqui SQLite 3 e aqui eu vou colocar / SQLite.repository, que é o nome do nosso caminho do banco de dados que a gente criou. E agora eu vou chamar meu repository, né? Então eu vou colocar repository SQLite, igual a new repository new SQLite aqui. E vou colocar esse banco de dados aqui, ó. Show de bola? E agora, na hora que eu instanciar o meu service, a única coisa que eu vou fazer, ó, é mudar esse cara para cá. Show? Perceba, eu só troquei o repositório. Ok? Essa é a parte chave de tudo que a gente está vendo, galera. Eu só troquei o repositório. Antes eu estava recebendo o repositório em memória, agora eu estou recebendo o repositório em SQLite. Vamos botar essa parada para rodar agora. Go run. E imprimiu aqui a categoria. Vamos rodar de novo. Vamos rodar de novo. Agora, para a gente matar aquela dúvida, vamos entrar lá e vamos dar um select. Select asterisco from categories. E tá aqui, ó, os 3 resultados que a gente tava querendo. Galera, esse é um dos pontos mais importantes de como que você entende como trabalhar com repositório. Para a classe category, né? Para essa interface, para todos esses serviços, tanto faz quem é o repositório e como que ele está pegando a informação. A única coisa que ele sabe é que ele vai trabalhar numa lógica ali para acessar alguma fonte de dados externa. Não interessa se essa fonte de dados é num arquivo TXT, se é no MySQL, se é no Postgres, se é no Oracle, se é no Google, algum serviço em cloud, não interessa. O grande ponto aí é que se trocar esse repositório, tanto faz, desde que ele implemente a interface. E nesse nosso caso aqui, desde o início a gente deixou a nossa regra do jogo muito clara, né? Essa interface aqui é que definiu a regra do jogo, tanto para esse cara quanto para esse cara aqui. Eu espero que eu tenha conseguido ser o mais simples possível, tá? Apesar desse vídeo ter ficado longo pra caramba, eu sei, mas eu espero ter conseguido resolver e ter tirado essas principais dúvidas que você tinha em relação a repositório. Bom, pessoal, eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Eu não tenho dúvidas que esse vídeo ele faz muito sentido, principalmente para você que quer desenvolver aplicações aí de grande porte. Se você curtiu, se esse vídeo agregou algo para você, não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, dá um joinha aí pra gente e também não esquece, tá? Entra aí no nosso Instagram, é @devfullcycle. Maravilha, meu povo? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.